Olá, cafezeiros! Sejam bem-vindos ao Pod Café, um espaço criado para aproximar as pessoas através das palavras. Somos do Clube Café com Letras e te convidamos a desacelerar, ouvir e conversar com a gente. Então, puxa a cadeira que vamos servir o café. Você está ouvindo o Pod Café, o seu podcast local. Ao longo dessa primeira temporada de 8 episódios, diferentes cafezeiros passarão por essa mesa para compartilhar ideias, histórias e temas super legais que são presentes em nosso cotidiano e em nossas rodas de conversa. Meu nome é Jaqueline, sou veterinária de formação e sonhadora por convicção. Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ana Vitória, tenho 24 anos, sou filha do Deus Altíssimo, filha de Albatene de Maria Aparecida, irmã da Letícia, sou professora, fiz a minha primeira graduação pela UFMA, atualmente cursando a segunda pela FAVENE, apaixonada pela educação, eu gosto de ler romances, gosto de dormir muito e gosto de ouvir e cantar. Eu acho que a Ana acha Vai! que você acha que a educação vai mudar o mundo, né? Então, eu sou sonhadora. Entretanto, eu já estou em sala de aula e eu compreendo. Mas eu acho que a gente não pode deixar de sonhar. Mas te deu uma crisezinha? Sim, eu tive, assim que eu entrei, assim que eu tive o período de regência. E ali, por incrível que pareça, eu ainda não tive essa visão realista, assim, entende? Porque, de certa forma, eu tinha um professor de sala de aula, então os meninos também, né, querendo ou não, era algo muito novo. Então, pra eles era, né, eles estavam super ali aptos e abertos. E aí, quando você, de fato, entra na sala de aula, e aí você tem um conhecimento maior, fica mais tempo, a gente acaba tendo realmente um choque de realidade. E aí vem a crise, por falar em crise. Sim! Hoje nós vamos conversar sobre a crise dos 20 anos. Aninha, me conta, o que é essa crise dos 20 anos? Porque eu já tenho uma certa idade. Sim! E já tem muito tempo que eu passei por isso. Então, conta pra gente quais são os sinais e o que é essa crise. Tá, inicialmente, a crise, eu digo que na verdade tem uma pré-crise e a crise. A pré-crise é basicamente quando você tá ali por volta dos 16, 17, 18, 19, quando você começa a ter ali uma pressão social muito maior e que a gente passa a internalizar de fato, né? Quando você tem muita dúvida, quando você começa a ter a sensação de atraso, e aí essa sensação de atraso, ela vem justamente com os seus 19, 20, 21, quando você já saiu da escola, e aí a sua vida não é mais voltada à escola. Você agora passa a ser um adulto e você precisa escolher uma carreira. Então, vem muita dúvida, é esse misto de emoções, de sensação, de comparação, enfim. É uma explosão de sentimentos que a gente acaba adquirindo ali, iniciando a vida adulta. Onde você começa a ter as dúvidas, as escolhas começam a bater. Então, que faculdade que eu vou fazer, né? E aí você faz 18 e a primeira frase que as pessoas falam é: já pode ser preso, cuidado, né? Então, assim, acaba que você, eu digo você porque todos nós passamos, né? Você entra nessa fase mesmo de dúvida, de comparação, principalmente dessa sensação de estagnação, de atraso, de que você passa a ver seus colegas, eles tomam rumos diferentes. Então, às vezes você vai olhar e vai dizer: nossa, fulano já tá casado com 2 filhos. E aí você fala: nossa, ciclano foi embora, mudou de cidade, tá fazendo uma faculdade, fulano já tá iniciando, sei lá, um mestrado, um pouco mais pra frente, né, claro. E aí você passa a ter a sensação de: o que eu tô fazendo? Porque a grama do vizinho parece sempre mais verde. Pelo que eu entendi, as áreas da vida que mais te afeta é no campo profissional, ou você acha que tem em todas as áreas? Eu acho que em todas as áreas, a partir do momento, eu acho que todas, assim, acho não, né? Todas as áreas, de certa forma, a carreira influencia na financeira, e aí nós temos a emocional, que vai, assim, desde a familiar até as amizades, que querendo ou não, muitas vezes o ciclo não permanece o mesmo, né? E aí acaba tendo um turbilhão de sentimentos, de emoções e, claro, a identidade própria, né? Porque até então,
enquanto adolescentes, a gente meio que tá em casa, tá com os pais a fazer o que eles dizem. Claro que você acaba ainda, né? Mas você vai começar a construir uma identidade própria. O que você gosta? Você gosta de sair ou você gosta de ficar em casa, né? Ou você queria sair porque você via os outros saírem. Então você acaba tendo esse turbilhão. Realmente a palavra é essa, um turbilhão de sentimentos. Então você acha que todo mundo passa por essa crise? Ou é algo evitável? Tem pessoas que são mais convictas? Eu creio que todos passam. Claro que em doses diferentes, né? De certa forma, eu falo até da pré-crise, porque muitos, eles assumem essa responsabilidade um pouco antes. Depende muito do convívio familiar, né? Da onde você está inserido. Se você já tem preocupação com a questão do pão de cada dia em casa, por exemplo, então você assume a responsabilidade mais cedo. Quando não tem, você tem essa preocupação a menos. Então, mas todos passam pela crise dos 20. Todos. Claro que em doses diferentes, mas todos passam. É possível passar pela crise dos 20 aos 40? Você tá com quantos anos agora? Então, eu ainda estou na crise dos 20. Eu tenho 24 anos, né? Ah, você é um bebê! Então, eu sou um bebê. E aí, assim, eu acho importante falar sobre a crise dos 20, mesmo que você, principalmente quando você está nela, porque é necessário que o óbvio seja dito. Eu acredito muito nisso. É necessário que o óbvio seja dito. E quando você tá em algum processo, alguma parte difícil da vida, é necessário que você dê nome àquilo pra você entender o que é e conseguir lidar com aquilo. Porque se você não sabe, você fica, e agora? Eu faço o quê? Então, pra mim, foi extremamente importante e necessário eu entender o que era a crise dos 20, que eu estou nela, e como lidar com ela. Adquirir recursos. Exatamente. Pra você atravessar esse momento. Então, você me relatando que você tá atravessando esse momento na sua vida, é muito bom, inclusive, falar, porque quanto mais você conversa, mais você organiza mentalmente as coisas, né? E pra você lidar melhor com isso, quais mecanismos que você tá usando aí pra superar? Sim. Partindo da premissa de que é necessário dar nome às coisas, eu quero só deixar um relato, né? No início desse ano, eu participei de uma formação, né, com os docentes. E aí tinha um palestrante, foi muito interessante, porque ele colocou vários sentimentos e ele pediu que a gente listasse sentimentos bons e ruins. E é assim foi feito, né? Listou aqueles sentimentos bons e ruins. Entretanto, ao final, ele falou que não existe sentimentos bons e ruins. Todos os sentimentos são necessários. O que é bom ou o que é ruim é o que você faz a partir daquele sentimento. Então, por exemplo, é necessário você saber o que é raiva, sentir a raiva, entender que a raiva é aonde o teu limite tá. É até onde tu consegue ir. Sentir raiva porque ali é o teu limite. E aí, como você vai agir com a raiva? Você vai entender que ali é o teu limite e que dali você não consegue passar. Agora, a partir do momento que você sente raiva e você, sei lá, quebra a casa, aí já tá errado, né? Aí sim, o ruim não é o sentimento. É necessário que a gente sinta medo, por exemplo, para não pular de precipício. Então, é necessário que vocês tenham sentimentos, dê nome, entendam o que eles são e a partir daí você vai passar a lidar com o que você tá sentindo. Isso é inteligência emocional aplicada. Exatamente. E aí, sobre a pergunta, né, como que eu tô lidando, né, no olho do furacão. Então, basicamente, eu vou iniciar contando uma história e eu nunca tornei ela pública. Só quem sabe mesmo é o meu núcleo, assim, social, né? Agora todo mundo vai saber, né, gente? Eu acho importante, enquanto eu tava me preparando e a produção, a gente conversou sobre esse tema, eu pensei que é muito importante que a gente converse sobre isso, porque conversar sobre outras pessoas ouvirem faz com que elas entendam que não estão sozinhas, não é algo muito exclusivo dela, né? E que é possível passar, é possível você contornar, de certa forma, a situação. E o testemunho da gente, a história da gente, pode sim interferir positivamente em outras vidas. Quando eu saí do ensino médio, por volta de 2018, tinha 17 anos, né? E aí eu entrei numa crise muito profunda. Eu tive depressão. E aí, quando eu saí do ensino médio, foi muito complicado pra mim. Porque até então, a minha vida era escola e igreja. Na época, eu era católica, né? Não tem nada a ver com a igreja, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, não tem igreja, gente. Mas assim... Foi um marco. Uma junção, assim, de tudo que eu tava vivendo. E aí, a minha vida era muito focada. Eu era a primeira aluna na sala, então eu respondia tudo, fazia tudo. E eu idealizei uma vida que
não era real. E eu idealizei muito aquela vida. Eu achei que eu ia terminar, eu ia embora, eu ia fazer isso, eu ia me formar logo. Quando eu saí, de certa forma, eu meio que perdi o meu vínculo da escola, porque até então eu só fazia os trabalhos e tal, tipo, minha criação muito rígida, né? Sim. E aí eu não podia sair e tal, mas assim, amo vocês, tá, pai, mano? Beijo. Não tem nada a ver com vocês. E aí... Talvez você não veja. E aí, assim, o que aconteceu? Eu vi o meu vínculo, o vínculo que eu tinha, toda a ideia que eu tinha, assim, desmoronar. Sim. Toda de uma vez. Então, depois que eu saí, eu fiz o Enem e tal, eu consegui uma nota. Entretanto, quando você consegue uma nota, consegue uma faculdade e tal, não é só a faculdade, não é só... Tem toda uma questão financeira, de logística. Então, você precisa ter, por exemplo, uma família, ou alguém que... Ou você precisa ter dinheiro pra alugar um local, e se você não tem transporte próprio, você precisa de dinheiro pra poder ter transporte pra... Enfim. Durante 5 anos. Enfim, não consegui ir embora. Não consegui faculdade. Um pouco. Você tinha passado no Enem pra qual curso? Eu fiz pra agronomia lá em Brasília. Uau! E aí, enfim, eu sei que eu fiz, e aí não deu certo, eu também larguei de mão, meus pais ainda tentaram, mas na época a gente não tinha grana, né? E aí, resumindo, nada deu certo, eu fiquei em casa. Só que aí, teve um certo momento, depois de 6 meses que eu saí, que teve toda essa coisa pra sair e tal, não deu certo, eu tive um momento que acho que foi realmente a virada de chave. Eu tava em casa, limpando e tal, e aí eu tava no quarto, limpando aqui com o rolo e tal, a cama box, assim, só pra vocês terem noção, porque você não entendeu por quê. Meio altinha, né? E aí, quando eu me vi, eu já estava assim, parecia cena de filme, gente, escorregando assim na cama, o rolo já tava no canto, e eu tava respirando muito profundamente, chorando, soluçando, e aí do nada faltou ar, eu senti uma pressão no peito, a parede parecia que se movia, enfim. Naquele momento, depois eu descobri que foi uma crise de pânico, mas no momento ali, eu não tive, né, essa consciência do que eu tava passando. E parecia que eu ia morrer, literalmente, naquele momento. Eu não tava correndo perigo nenhum, eu tava em casa, segura, mas parecia que eu ia morrer. Foi a única crise que eu tive, graças ao meu bom Deus, mas eu não quero passar por aquilo nunca mais. Depois passou, por incrível que pareça, eu levantei e continuei limpando o quarto normalmente, como se nada tivesse acontecido. Só que depois daquele acontecido, eu percebi que eu precisava de ajuda. Eu não cheguei a contar pra minha mãe, pra minha família, que ela já tinha percebido que eu não saía de casa, não pegava sol, eu não tinha um convívio com outras pessoas, a não ser o âmbito familiar que eu tinha. E aí eu procurei ajuda no setor público, né, bem atrás e tal. Passei 1 ano fazendo e foi muito bom, muito bom. Por que eu tô contando essa história? Porque essa crise dos 20, ela pode ser extremamente pesada para algumas pessoas. Eu creio que o que me tirou daquele buraco, até então não tive ninguém pra realmente segurar minha mão e dizer, vamos levantar, foi Deus. Acho que foi Ele que me iluminou para procurar ajuda. Depois da fé e de Deus, o que eu tive naquele momento foi realmente o autoconhecimento que eu adquiri na terapia. Ao longo desse ano de terapia. Exatamente, ao longo. Então, assim, o que eu acho? Se você tá ouvindo a história, acha que precisa de ajuda, procure ajuda, é necessário. Autoconhecimento, fé. E aí, assim, eu acho que é extremamente importante. Então, eu poderia realmente dizer isso, que é necessário o autoconhecimento, e aí você vai também entender os seus limites. Sim. Terapia e fé foi o que me ajudou, e eu creio que se alguém tá passando pela mesma turbulência, é o caminho. E é um caminho de autodescoberta contínuo, né? Não para. Você pode estar com 33 anos e ainda... Exatamente. As pessoas dizem que não há um livro, assim, pra você viver, um manual. Mas se a gente for ler realmente... muito. Né? Tipo, gente, Provérbios tá aí, tá? Sim. Dá um exemplo prático. De como que você aplica alguma dessas estratégias na sua vida prática. Eu tenho um exemplo muito bom. Eu sempre vi, assim, as pessoas ao meu redor, elas são extremamente proativas, assim, a maior parte delas. Jura, então elas fazem muito, assim, tudo, assim, muito rápido, tá? Eu vejo tudo acontecendo. E aí, o que eu aprendi na terapia sobre mim? Por exemplo, passou um trabalho na faculdade, e aí eu tenho 1 semana.
eu não vou começar a fazer por semana, eu não vou produzir nada, O que eu auto-descobri, né? Descobri mim. Que eu vou funcionar 2 dias, eu trabalho com faltando 30 minutos, 1 hora, ou 1 dia, ou 2 dias, e aí sim eu vou fazer um trabalho, e ele vai sair ótimo e vai dar tudo certo. Tem estresse criativo. Então, quanto mais estressada, mais criativa. Exatamente. E aí, o que acontece? Eu ficava me cobrando muito pra fazer antes, pra produzir, eu ficava, e aí não saía nada, e eu ficava extremamente, assim, chateada comigo mesma, dizendo, nossa, mas eu sei que eu consigo e não tô conseguindo produzir. E me estressava mais do que eu realmente esperar aquele momento em que a minha criatividade vai aflorar pra produzir, entende? Com outras pessoas não vai funcionar isso. Elas precisam de tempo e organização pra poder fazer. E aí tá tudo bem. Então eu entendi que comigo funciona assim. E eu respeito e dá tudo certo. Entendi. Seus processos são diferentes. Exatamente. Do ciclo mais rápido e mais intenso. Sim. Legal. Então, em relação à faculdade, né? Não era o meu sonho de antemão fazer letras, entretanto foi o que veio pra cidade, eu tava aqui morando, veio a UFM, eu fiz o vestibular, passei e hoje eu descobri que eu sou apaixonada por isso. Dá pra ver, você falou. Sim, eu amo toda a sala de aula, assim, eu amo. E eu não tô dizendo, gente, eu não tô romantizando a profissão, pelo amor de Deus, eu não tô dizendo que é fácil, tá? Não tô dizendo isso. Entretanto, se a gente tá numa profissão, a gente precisa realmente amar, porque senão você não vai conseguir fazer um trabalho de qualidade. E eu realmente amo, inclusive os alunos falam, nossa tia, mas você é tão nova, tem tanto que escolher. Eu digo, gente, realmente, eu gosto, eu amo essa profissão. Eu me vejo em sala de aula, entregando conhecimento. E não é só conhecimento didático, gente. Ser professor vai muito mais além. É conhecimento de vida mesmo, é conhecer histórias, sabe? É uma troca. E assim, como professor, a gente sabe que você lida com alunos adolescentes. Sim. Que provavelmente estão passando por essa fase. Qual conselho que você daria para os seus alunos, assim? Eu não tenho nenhum aparato, assim, acadêmico para estar falando sobre esse tema, entretanto, eu tenho vivência. E, claro, li muito sobre o tema também para me ajudar, né? Eu precisei muito ler, entender, pesquisar o que eu estava passando, enfim. Basicamente, o conselho é, antes de mais nada, tenha calma e paciência consigo mesmo. Porque assim, o que a gente tende a fazer? A gente tende a afagar o próximo e cobrar muito mais da gente. Né? A gente tende a pressionar o que a gente não pressionaria a nosso amigo, alguém que tá do lado. Na verdade, eu criei um hábito de conversar comigo como se eu fosse minha melhor amiga. Então, tem um conceito na psicologia que fala metacognição, que é você falar com você mesmo como se você fosse olhar os seus próprios pensamentos. Inclusive, dentro dos mandamentos bíblicos, em um certo momento, Jesus resumiu 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, como a si mesmo. Quer dizer, eu preciso primeiro me amar e estar bem para conseguir cuidar do próximo. Total. Então, ou seja, você precisa, é um conselho, tá entrando nessa fase, tá sentindo as coisas, sabe, um turbilhão, para um pouco, respira, não deixa chegar, por exemplo, sei lá, numa situação de ataque de pânico, por exemplo, entende? Afague você primeiro, respire, seja paciente, doce com você e, claro, eu repito, muita fé e procurar realmente o autoconhecimento, que dá pra ser sozinho, claro, mas se você vê que não tá, procure terapia. Todo lugar, eu acho que a gente pode acumular repertório de vida, você, através da literatura. Sim, leitura, pode super, terapia, conversa com outra pessoa. Fazer parte de um clube de leitura. Faça parte de um clube, gente. Faça parte de um clube. É importante que a gente externalize, tem alguém que ouça e alguém que consiga também te afagar, porque às vezes a gente é muito duro com a gente, né? Voltando também. Ai, Ana, muito obrigada, então, pelas suas contribuições. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão em casa, que puderam assistir esse episódio, vão se inspirar de alguma forma. Só de te ver assim, empolgada. Toda demais. A gente se empolga muito de te ver falando. Muito obrigada por estar aqui conosco. Sigam o Instagram do Clube Café com Letras também. E nos acompanhem nas outras plataformas. E não percam os próximos episódios. Sim, gente, muito obrigada. Agradeço demais. Faço parte desse clube assim, de coração.
E eu espero que o papo tenha realmente trazido aprendizado. E claro, comenta também, né, sobre suas próprias vivências, conta, a gente vai estar lá vendo e lendo e também, né, respondendo. Muito obrigada, já que foi muito bom. Foi um papo super alto astral, eu amei. Muito obrigada. A gente deveria conversar mais vezes. Eu também acho. Então é isso, um beijo e até o próximo episódio. Tchau.